Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Café Cidade e nós vamos continuar falando sobre pensadores urbanos e neste episódio eu selecionei para vocês um dos pensadores que foi um dos mais influentes aí ao longo do século XX, que é o Charles-Édouard Jeanneret, mais conhecido como Le Corbusier. Então vamos ao vídeo. O Charles-Édouard Jeanneret teve uma importância tão grande para a arquitetura, para o urbanismo e até mesmo para as artes e para o design, que eu vou dividir esse vídeo em 3 vídeos. Se vocês acompanharam vídeos anteriores de outros pensadores, vocês viram que eu tinha uma mecânica de explicar a biografia e uma resumida biografia e na sequência as obras que aquele pensador desenvolveu a respeito das cidades. Contudo, a carreira e a vida de Le Corbusier foi tão intensa e tão produtiva para a arquitetura e para o urbanismo que eu farei neste vídeo aí um breve resumo de sua vida, pontuando ao longo das datas aí obras e acontecimentos de sua vida. Num segundo vídeo, daí sim eu pretendo abordar 3 projetos que ele fez para o urbanismo especificamente, né? A gente vai ver que ele teve uma influência e uma participação em quase todos os campos da arte plástica, digamos assim, né? Quanto a arquitetura, o urbanismo, o design, escultura, pintura. Mas eu vou selecionar 3 projetos no próximo vídeo para falar sobre essas obras que foram feitas por Le Corbusier. E ainda terá um terceiro vídeo sobre Ciams, que a gente vai ver que ele também teve uma grande importância. Então, o Charles-Édouard Jeanneret nasce em 1887, numa pequena cidade ali da Suíça, a aproximadamente 10 quilômetros da fronteira com a França, chamada La Chaux-de-Fonds. E esta cidade ela se caracteriza pela produção, né, a fabricação de relógio. Ela chegou a ganhar aí o título, né, de capital do relógio do mundo, onde em determinado momento ali do século XX, da metade dos relógios produzidos no mundo era feito nesta cidade. E o Le Corbusier, então, nasce numa família justamente de relojoeiros, de pessoas que empreendiam aí neste negócio, nesse business, né, digamos assim, que seria da produção deste artefato. E essa cidade, ela passou por um grande incêndio algumas décadas antes de Le Corbusier ter nascido, e depois do incêndio ela veio ser reconstruída aí com algumas premissas já do movimento Revolução Industrial, ali pós-Revolução Industrial. O que quer dizer? Que a cidade foi reconstruída com avenidas mais largas, com prédios com aberturas maiores para poder permitir aí a ventilação, a insolação. Então era uma cidade que foi reconstruída ali, reurbanizada, digamos, com novos preceitos, né? E isso, alguns críticos atribuem a isso a formação de Le Corbusier, juntamente com uma rígida formação religiosa calvinista que ele teve, inclusive Kenneth Frampton fala sobre isso, ao falar sobre o Le Corbusier. Então foi forjando aí Le Corbusier, né, dentro dessas premissas, né? Mesmo também o contato que ele teve até a adolescência com a própria indústria, né? Uma vez que sua família empreendia nisso, né? Na fabricação, na industrialização de relógios. Então todo esse contato de indústria, de uma visão mais industrial, até de uma visão um pouco mais cosmopolita, assim, embora a cidade que ele vivia era uma cidade pequena, mas ela passava por essa revolução toda, né? Digamos assim, não seria uma revolução, mas essa reconstrução e toda essa mexida no ambiente social ali em que ele estava inserido. O seu talento para com as artes já foi observado logo aos 15 anos, quando ele ganhou um prêmio por ter desenhado um relógio. E isso chama a atenção de um dos seus professores, que era um professor formado na Escola de Belas Artes de Paris,
E este professor então passa para Le Corbusier o que seria ali o universo todo da arquitetura, né? Sobre o desenho, sobre as ordens clássicas e de como a arquitetura se estruturava, né? O projeto e o desenho e todo ali o conteúdo histórico. E o Le Corbusier já imediatamente se apaixona por isso, de maneira que aos 18 anos ele já começa a atuar na profissão mesmo sem ter a formação, né? Fazendo inclusive já um projeto, executando esse projeto para ali para um fabricante de relógio da sua cidade, do qual inclusive ele se orgulhava muito na época já de ter executado este projeto. Contudo, aí em 1917, Le Corbusier empreende aí em viagens pela Europa, com o intuito de aprender e vivenciar, né, mesmo a arquitetura. E então ele vai para as cidades da Itália, onde por várias delas ele passa algum tempo estudando e captando como era o funcionamento ali daquelas construções de referência que ele tinha até então. Depois passa por Budapeste até que ele chega à França e lá eles, se estabelecendo lá por alguns meses, ele estagia no escritório do arquiteto Auguste Perret, que já era um arquiteto regionalmente conhecido ali pelo domínio do uso do concreto armado, que era uma tecnologia e uma técnica nova até então, nova no sentido dele ser armado com uma estrutura metálica, né? O uso do concreto já aí remonta desde do Império Romano, que já sabe-se que havia-se a utilização deste material. Então, o Le Corbusier ali no escritório do Auguste Perret, ele aprende todo esse domínio dessa técnica, passa a estagiar ali por algum tempo, até que volta para a sua cidade e em 1910 ele faz uma viagem para a Alemanha, o que ele chama aí da viagem para o Oriente, né, onde ele conhece ali se estabelecendo em Berlim. Ele também conhece e acaba estagiando no escritório do Peter Behrens, que é uma figura muito importante para o modernismo, né, para a arquitetura moderna, pois é um dos precursores aí do movimento dos ideais modernistas, que é a de arquitetura funcional, a arquitetura industrializada, da produção em massa de habitações principalmente. Então, falei sobre ele na Bauhaus, a gente viu que o próprio Walter Gropius também estagiou um pouco antes do Le Corbusier. O Walter Gropius estagiou lá, o Mies van der Rohe também estagiou nesse escritório. Então é um personagem aí muito importante da arquitetura no século XX. Possivelmente até farei um vídeo sobre ele aí no futuro. Mas então o Le Corbusier passa esse tempo lá e também já assimila toda essa técnica da arquitetura funcionalista do próprio Peter Behrens, do escritório dele. Em 1912, ele volta para a sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, e lá então ele começa a atuar como professor de desenho e de construção, né, de arquitetura, e também empreende alguns projetos de residências, né, pequenos que aparecem, e também colabora ali com projetos para a reconstrução de algumas cidades na França. Contudo, essas cidades elas vêm a ser destruídas com a Primeira Guerra Mundial em 1918. Em 1917, ele muda-se definitivamente para Paris. E ali ele estabelecendo-se, já tinha alguns parentes na cidade, e ele acaba conhecendo também Amédée Ozenfant, que era também um artista plástico, e em parceria com ele começa a experimentar outros ofícios, que era a escultura e a própria pintura. Inclusive é neste período que o Le Corbusier ganha este apelido e começa a utilizar, na verdade, esse apelido que era o de Le Corbusier, né, esse pseudônimo, que é o pseudônimo com o qual ele assina os seus quadros que começou a pintar a partir dali. Esta associação com o Ozenfant e também com seu primo Pierre Jeanneret dá início aí ao movimento purista, que tem aí o seu ápice com a criação da revista L'Esprit Nouveau,
que eles ali fundam e começam a disseminar esse conhecimento sobre a arte e a arquitetura nova, né, a arquitetura. Inclusive é nessa revista que o Le Corbusier começa a publicar suas ideias, que vem aí a formatar a sua grande obra teórica chamada Por uma Arquitetura, aonde ele expõe a sua visão da nova arquitetura, né, da arquitetura disruptiva que se romperia ali da arquitetura clássica, e para isso ele coloca que a nova arquitetura ela deve obedecer a 5 pontos que ficaram conhecidos como os 5 pontos da arquitetura moderna, que eram a construção, né, edificada sobre pilotis, que nada mais é do que toda a parte principal da casa ficando elevada do pavimento térreo. Então, o pavimento térreo teria apenas aquele pilotis. Isso elevado, isso sendo visto numa escala mais urbana, na escala do bairro, da cidade, permitiria até que esse térreo ele fosse público, para que as pessoas pudessem ali passar por baixo das construções, ou seja, você não cercearia ali o direito das pessoas de ir e vir. Se vocês viram o vídeo que eu fiz sobre o Tony Garnier, inclusive foi um dos contatos que Le Corbusier fez em Paris, foi com o próprio Tony Garnier. A gente vai observar na semelhança que ele já propunha lá, na semelhança desse conceito que ele já propunha lá na sua cidade industrial, né, de que a casa ficaria edificada e o lote que essa casa estaria edificada, ele seria público, né, não seria ali, no caso, privado, as pessoas poderiam cruzar. Então essa ideia ela já foi se amadurecendo, e com o Le Corbusier tendo esse domínio da técnica do concreto, ele começou a desenvolver aí os seus pontos, né? Não só do concreto, mas da estrutura, enfim, modernista que estava vindo. Então, o primeiro ponto é esse, a edificação sobre pilotis. O segundo ponto seria o terraço-jardim, que é a negação do telhado de 2 ou mais águas, ou uma água, enfim. Ele propunha que esse telhado, essa cobertura, ela fosse numa laje plana que poderia ser utilizada, inclusive, como jardim, fazendo um terraço verde com uma plantação de vegetações, enfim. Ou seja, ele propunha que esse espaço no telhado ele estava sendo perdido pelas pessoas, né? Elas não usavam esse espaço que era criado lá. E com essas novas técnicas construtivas permitia que as pessoas criassem aí esse terraço para sua utilização. O terceiro ponto seria a planta livre de estrutura, que até então toda a arquitetura ela era fundamentada de que as paredes eram estruturais. Então, se você construía uma casa de 2 pavimentos e a planta tinha um certo desenho no pavimento térreo, essas paredes elas teriam que ser previstas para suportar o peso do pavimento de cima, e esse peso ele teria que ser concentrado ali naquele ponto da parede, onde está a parede. Então, necessariamente obrigava com que o desenho da planta do pavimento superior fosse igual ao da planta do pavimento inferior. Isso era algo dado já da arquitetura clássica, e com a evolução do pensamento aí do projeto estrutural e das técnicas construtivas, então o Le Corbusier colocava isso como um outro ponto, uma vez que toda a parte estrutural do edifício poderia ser construída no sistema que ele denominou sistema dominó, que seria com lajes, pilares e vigas. Todo o desenho da planta, da divisão da casa, da edificação, enfim, ela era livre da estrutura. Porque se você tem pilares, você tem ali um conjunto de pilares que suporta uma laje, e no pavimento de cima também esse conjunto de pilares que suporta uma outra laje, que seria o terraço, digamos que seja uma casa aí de 2 pavimentos. O caminho das paredes ele não precisaria obedecer necessariamente aí essa modulação dos pilares. Ele poderia ter no pavimento térreo, no segundo, no terceiro, no quarto, desenhos totalmente diferentes, aí desligados um do outro. O quarto ponto, aí elaborado por Le Corbusier, é o da fachada livre da estrutura.
Então, da mesma maneira que a planta era livre da estrutura, agora a fachada também ela não se acoplava mais e não seguia ali ao desenho em planta e o desenho estrutural, que era a parede estrutural. Porque também, da mesma maneira que se eu tinha um desenho no pavimento térreo de planta com aberturas que seriam, né, janelas e portas para o exterior ali na fachada, no pavimento de cima eu também deveria ter esse mesmo desenho, porque o peso ficaria concentrado, né, onde teria mais paredes. Então, onde eu teria uma janela, ela teria que ficar exatamente em cima da outra, sempre ponderando aí esse peso estrutural um em cima de outra parede. Mas eu já tenho a edificação construída nesse sistema dominó, inclusive eu poderia recuar os pilares da fachada, deixando a laje passar em balanço, e isso permitia que eu fizesse uma pele de vidro, ou então fizesse um fechamento em vidro em determinados pontos, ou fechamento mesmo em alvenaria em alguns pontos, em vidros em outros. Então dava aí uma certa liberdade para a composição da fachada. Então, neste foi o quarto ponto elaborado por Le Corbusier. E o quinto ponto também é um pouco interligado com o anterior, que é a janela em fita, que se uma vez que eu tenho essa fachada livre, eu posso ter aí a minha liberdade para desenhar as minhas janelas, né, as fenestrações, que é chamado. Então, como voltando também à comparação com a arquitetura clássica, se eu tinha aquele ritmo de janelas bem ditado nas fachadas, né, uma em cima da outra, com as mesmas proporções, e sempre na predominância, né, vertical, porque aí eu diminuo o vão, né, a abertura ali, então eu ganho mais, no pavimento terra eu ganho mais perímetro de parede para estruturar os pavimentos posteriores. Agora, com essa liberdade toda aí de construção, eu posso fazer uma janela em fita com a predominância horizontal, permitindo ao usuário ter aí um campo visual maior, né, ter visadas, fazer enquadramentos de paisagens, enfim. Então seria este o quinto ponto da arquitetura. Como nós vimos, o Le Corbusier ele não era um leigo, ele sabia, estudava, era um estudioso e conhecia todos os pontos da arquitetura clássica, né? A arquitetura que vinha a ser produzida e todos os movimentos arquitetônicos que acompanhavam os movimentos da arte aí até aquele momento. Então, sabendo disso, ele tinha em mente de que a arquitetura clássica ela tinha as suas 5 ordens clássicas, que é a dórica, a jônica, a coríntia, a toscana e a compósita. Então, são aí ordens das 3 ordens da arquitetura clássica grega e as últimas 2 da arquitetura clássica romana, e elas ditavam aí toda a construção da arquitetura clássica e depois no Renascimento elas voltaram à tona e naquele momento, que era um momento ali que foi chamado de arte da arte eclética ou da arquitetura eclética, estavam voltando à tona. Então, com isso em mente, o Le Corbusier propõe esses 5 pontos justamente para contrapor a arquitetura clássica e determinando ali um ponto onde ele diz, olha, aqui é um rompimento da arquitetura e das artes com tudo que é clássico, e isso vinha também com o seu conceito de espírito novo, né, que dava o nome à revista. Então, a partir de agora, nós estamos aí com esse novo espírito, esse novo ânimo de produzir coisas, mesmo artisticamente, e arquitetonicamente e até industrialmente. E é isso, inclusive, que ele fala no seu livro Por uma Arquitetura, né, a necessidade de acompanhar ali, né, o que seria o Zeitgeist, né, o espírito do tempo. Também pretendo fazer um vídeo sobre este conceito mais à frente. Então, ele coloca esses 5 pontos para contrapor as 5 ordens clássicas e, a partir dali, ditar toda a arquitetura baseada nisso. E, de fato, foi o que aconteceu. A gente verá aí, e podemos ver, inclusive, hoje, as referências nos projetos de arquitetura. E entre as décadas aí de 1920 e 1930, ele funda um escritório com o seu primo, o Pierre Jeanneret. E nesse escritório, então, ele já tem aí já goza aí
de um respaldo, um certo respaldo como arquiteto e como artista e como um influenciador dessa arte moderna. E ele começa então a desenvolver projetos onde ele pode expor aí e colocar em prática toda a sua teoria sobre os 5 pontos e as visões que ele tinha da arquitetura. E ele desenvolve alguns projetos importantes, que seria a Vila La Roche, de 1923, La Maison du Lac, de 1924, a La Maison Citroën, de 1927. Esta casa, inclusive, ela é icônica porque ele consegue também, além dos 5 pontos, ali experimentar os conceitos que ele tem da casa, a casa como uma máquina de morar. Então, para Le Corbusier, não que ele enxergava a casa ou ele enxergava a máquina como algo frio, como algo mais mecânico e sem muito valor. Ele sempre dizia que a máquina era uma forma de se expressar, uma forma artística de se expressar. Então ele entendia que a casa era uma máquina de morar, ou seja, uma forma artística de expressar essa funcionalidade que era o habitar. Então isso na visão dele, embora pareça um pouco estranho para a maioria das pessoas. E a casa, ela expõe então todos esses pontos que ele já vinha elencando e esse conceito de máquina de morar. Na Vila Savoie, que é um projeto de 1929, sim, lá tem todos os pontos da arquitetura moderna, com o pilotis, com a planta livre, com a fachada livre, com o terraço-jardim. Enfim, então todos os pontos ele explora que a estrutura, né, uma estrutura em concreto, a casa é elevada, então ele explora todos esses pontos neste projeto, e é um projeto que é icônico, fica ali nas imediações, no entorno de Paris. E também o pavilhão suíço, que ele faz aí com seu primo em 1930. Em 1927, o Le Corbusier empreende e ele entende que tem uma necessidade de fazer uma conferência com todos os arquitetos funcionalistas que estavam aí na vanguarda, né, deste movimento. E a partir daí, então, dessa ideia, ele acaba liderando a criação dos CIAMs, e a partir de 1928 então tem o primeiro CIAM, mas como eu falei, esse é um assunto que eu vou abordar por completo, porque houveram vários CIAMs ao longo aí da história, e cada um deles com um objetivo aí e uma importância particular, vou abordar num próximo vídeo. Em 1929, então, ele empreende uma viagem para a América do Sul. Na verdade, ele tinha em mente de expandir ali o seu horizonte de atuação, né? Já uma vez que regionalmente em Paris e em várias cidades da Europa ele já era reconhecido e ele já estava com o início de um pensamento urbano, né? De como fazer a cidade ser mais funcional. E ele pretende, para poder pôr isso em prática, né, nada mais do que fazendo projetos para isso. Então, uma vez que a Europa e a América do Norte já eram aí regiões urbanas e industrialmente realizadas, né, ele começa a olhar para as cidades da África e da América do Sul, para poder propor projetos de paisagismo e de urbanismo. Então, em 1929, ele vem primeiramente para Buenos Aires, onde faz algumas palestras, tem contato ali com a elite de Buenos Aires, e depois ele vai para o Rio de Janeiro e para São Paulo, onde também conhece vários arquitetos ali desses locais, e enxerga ali também já arquitetos que estavam implementando já alguns pontos dessa nova arquitetura moderna, né, dessa arquitetura funcional. Participa também de alguns fóruns, algumas conferências. Contudo, ele não consegue aqui angariar projetos na finalidade que ele queria, que era o de urbanismo e o de paisagismo. Ele apenas consegue projetos, né, para ser realizados de algumas residências, né, na América do Sul, mas projetos de urbanismo contratados para que fossem executados ele não consegue. Nessas
conferências, nesses fóruns e nessas reuniões com outros arquitetos, há muitas propostas, inclusive algumas propostas dele para o Rio de Janeiro. Então, né, até futuramente isso pode ser que explore, né, nessa proposta dele para o Rio de Janeiro. Mas acaba que ele retorna para a Europa e, devido à distância e à comunicação daquele período, ele acaba não conseguindo fechar nenhum negócio, né, em relação a fazer um projeto urbano ou de paisagismo na escala que ele desejava. Mas dessa viagem aí teve como fruto a consultoria dele para o projeto do Ministério da Educação e da Saúde, um ministério icônico aí do governo Vargas, elaborado pelo Lúcio Costa, no escritório do qual estagiavam o Oscar Niemeyer, o Carlos Leão e outros arquitetos importantes aí do início da arquitetura moderna brasileira. E então todos esses profissionais têm um contato com o Le Corbusier, né, eles acabam aí se conhecendo. O Le Corbusier gosta muito do estilo dos desenhos do Niemeyer, e eles acabam tendo ali até uma parceria de vida que acaba culminando com o projeto para a ONU, né, onde ali o Le Corbusier foi o responsável, e todos sabemos que o projeto, a cara do projeto ali, as resoluções foram do Niemeyer, mas a autoria ele acaba passando e assumindo que é a de Le Corbusier. E Le Corbusier, o Niemeyer conta mais à frente que o Le Corbusier fala para ele que o Niemeyer foi muito generoso ao ter reconhecido isso. Mas enfim, chegando ao final da década de 30, a gente sabe que essa década de 1930 até 1940 foi bem turbulenta na Europa. Primeiro, devido à crise que começou nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa, e depois a quebra da própria economia americana com a Grande Depressão. Isso vem a respingar na Europa, que começou também a enfrentar vários movimentos de cunho nacionalista, na Alemanha, na Itália, até mesmo na França, na Espanha, que acabaram ali mudando a conjectura política da Europa, e isso, óbvio, que impacta nos negócios de quem projeta, né? Não estava aquela economia pujante. O Le Corbusier, então, inclusive, ele é muito criticado por ter ali ter sido simpático a esses regimes autoritários e ali nacionalistas, ou como o da Alemanha, que a gente sabe bem qual é, o da Itália, e também o da França, no qual, inclusive, ele fez parte, sendo contratado como consultor de uma instituição que era uma instituição declaradamente eugenística. E há vários comentários, isso está tudo documentado em cartas que ele escreveu para sua mãe e outros documentos das suas opiniões acerca disso tudo, e de que ele é a favor, enfim, né, coisas com a qual os críticos vieram, né, a lhe questionar sobre essa posição depois de tudo isso ter passado, né, e obviamente que até o seu legado ficou bem aí sendo colocado em xeque depois disso na França, devido a esse posicionamento do Le Corbusier. Mas nesse período todo, então, ele passou por essa turbulência. Em sua defesa no futuro, né, depois de ter passado, ele dizia que ele precisava trabalhar, precisava atuar, e aquele era o contexto da época, que ele tinha que se adequar de alguma forma para poder aí ter o seu trabalho. Enfim, uma coisa que se observa nesse período é que em 1943 ele publica aí, ele acaba revisando um texto de um dos ciãs, né? Como eu falei, farei uma explicação maior sobre os ciãs no futuro, mas o Le Corbusier pega um desses ciãs, que foi o quarto ciã, que foi realizado num cruzeiro entre Marseille até Atenas, e esse ciã especificamente eles discutem o urbanismo, né? Ou seja, a cidade funcional. E neste CIAM, e ele pega o conteúdo do que foi debatido neste CIAM e acaba publicando aí como aí os ideais para uma cidade funcional. Depois da Segunda Guerra, a gente observa uma alteração na mudança no estilo de projeto de Le Corbusier, né? Então, isso já começa a ser observado no projeto que ele fez para as unidades de habitação de Marseille, onde a gente já começa a observar o emprego do concreto armado
com uma maior expressão, digamos assim, que seria o concreto armado no sentido mais brutalista, né? Lembrando que a arte brutalista, a arquitetura brutalista é aquela arquitetura em que ela é feita sem o refino do acabamento, né? Então o concreto ele é rugoso, ele fica sendo mostrado ali com a própria forma, né, utilizada para a concretagem, ela fica aparente e a obra está acabada já ali mesmo. As tubulações das instalações complementares de água, ar-condicionado também acabam sendo mostradas, né? Elas não têm essa preocupação de esconder isso. Então, o Le Corbusier ele começa a ir mais para esse lado. Então, a gente já começa a observar que, embora as unidades de habitação de Marselha ela tenha ali uma volumetria ainda predominantemente cúbica, né? Com ângulos retos, mas ele já começa a explorar a plasticidade do concreto armado. Alguns dizem que ele começa a ter uma influência aí de um pouco do Oscar Niemeyer e observar o que o Niemeyer estava fazendo com o concreto armado, e ele começa a inserir isso aos poucos na sua obra. Então, alguns elementos da unidade de habitação de Marselha, a gente já vê que a curva é utilizada. Isso com o tempo, né, e com os outros projetos que ele vai propondo, e isso a gente vai observando que outros projetos que ele vai propondo, vai desenvolvendo, como o convento de La Tourette, acaba tendo essa arquitetura mais brutalista e mais pesada volumetricamente, né, com a utilização de sólidos bastante presentes e inclusive ela acaba, né, como Le Corbusier era um ícone aí da arte e da arquitetura, ela acaba sendo replicada pelo mundo todo, né? A gente consegue observar isso no Boston City Hall, nos Estados Unidos, essa influência do Le Corbusier é grande, né? Foram outros arquitetos, mas a gente observa ali claramente a influência do brutalismo, né? Muito parecido com o convento de La Tourette. E isso também, disso se apropriam os governos autoritários aí socialistas, né? Eles acabam se apropriando dessa arquitetura mais brutalista, utilizando aí fortemente o concreto armado em suas unidades de habitação, nos seus prédios governamentais, primeiramente pelo fato do concreto armado ser algo construtivamente barato, né? Uma vez que essas isso lembrando que são construções que eram feitas no puro sentido do brutalismo, né? Ou seja, o concreto era concretado, se houvesse o que a gente chama de bicheira no concreto, o erro do pedreiro na construção da forma, tudo isso era deixado da maneira que acontecia. Eu quero, né, só para fazer um parênteses, a gente observa muitos hoje arquitetos dizendo que fazem algo muito brutalista, mas na verdade é aquele brutalismo com um acabamento ainda muito mais requintado do que qualquer outro tipo de arquitetura, né? Porque a forma é tratada, o concreto é tratado, aí depois de acabado eles vão lá e ainda fazem reparos no concreto para dar aquela aparência de brutalismo, né? Então não é puramente o conceito brutalista, né? É só a maneira do brutalismo, né? Então acaba sendo ali algo meio que copia e cola e dá uma acabada ainda, né? Não é o que se fazia na época no sentido da arte brutalista e de quais esses governos se apropriaram, porque era muito barato de se construir e estavam aí, digamos, na vanguarda da arquitetura. Então, unidades habitacionais foram nesses países que predominantemente compunham aí a União Soviética, foram construídas grandes obras aí com essa técnica, né, com essa tecnologia, por ser barata, e principalmente no caso das unidades habitacionais, por elas serem exatamente iguais, replicáveis, né, repetidas, né, em quantidades enormes, naquela ideia de que todas as pessoas são iguais, então todas devem morar de uma maneira igual. O que rompia um pouco com a ideia e a identidade de lar, né, de que cada um possa personalizar e possa ter ali o seu lar, a sua casa, da maneira que achar melhor, fazer a sua decoração, enfim. E isso vem ser uma crítica enorme feita pelos pós-modernistas, aí, né, pelos profissionais, os arquitetos, os urbanistas críticos, e principalmente pela sociedade civil aí no movimento do pós-modernismo,
liderado, encabeçado principalmente pela Jane Jacobs também, que será tema também de outros vídeos, né, sobre isso. Enfim, toda essa nova fase do Le Corbusier acaba culminando aí com a capela de Ronchamp, né, de Notre Dame, que a gente observa, ele utiliza aí o concreto armado em toda a sua plasticidade, daí sim sem nenhuma ortogonalidade, com curvas, né, com a massa que é presente e característica dele, né, então ele acaba se contrapondo com Oscar Niemeyer, embora utilize ali um pouco do estilo e da técnica, ele se contrapõe pela a aparência das obras, né, o Oscar Niemeyer, enquanto ele sempre busca ter uma arquitetura muito mais refinada e muito mais leve, né? Inclusive ele fala que nos seus prédios ele tem aquela intenção sempre de fazer os palácios de Brasília, né? Como que se os prédios estivessem flutuando sobre o terreno, com os pontos de apoio distantes e finos, para dar aquela impressão de que o prédio é realmente leve. Já o Le Corbusier ele vai para o caminho inverso, ele busca o peso, né? Como se a arquitetura fosse pesada, né? Sentada no solo, ou mesmo, né, no La Tour, que ela é elevada, ela tem aqueles pilares expressivos que seguram, né, o edifício no alto. Então ele busca uma arquitetura brutalista ali, utilizando o concreto armado, até com formas mais plásticas, mas de uma maneira mais pesada, em contraponto do Oscar Niemeyer. E em Ronchamps ele acaba rompendo com toda a ortodoxia da arquitetura moderna, né, que era a arquitetura do funcionalista, da arquitetura dos 5 pontos. Então a gente já não se observa 5 pontos nenhum mais nesse projeto, né? Isso foi se perdendo depois da Segunda Guerra Mundial até que chega nesse momento e já não vemos mais nada dos 5 pontos da arquitetura moderna. Já não se vê mais uma arquitetura funcionalista, né? Que era o que os arquitetos ali, os precursores da arquitetura funcionalista, né? Da arquitetura replicável, da integração da arquitetura com a indústria, da ausência total de ornamentos das obras, né, de que ou mesmo conforme o Umes van der Rohe falou, né, do menos é mais, isso tudo acaba se extinguindo, porque a gente vê que a utilização da curva é uma curva ornamental, os furos das janelas na catedral são todos ornamentais, enfim. A gente observa como o tempo é algo que vai aí desvendando algumas verdades mesmo para aqueles que acreditam ortodoxamente em algo, né? Então, com o tempo as coisas vão se alterando. E o Le Corbusier vem falecer aos 77 anos, já aí ao fim da sua vida, né? Em uma férias que ele tirava na Riviera Francesa. E então deixa aí o seu legado, que é inegável, né, e até, né, controverso para a arquitetura e para o urbanismo e mesmo para as artes na história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre o Le Corbusier. Observaram que, né, a vida dele foi muito produtiva e muito intensa. Então, não haveria como, em um único vídeo, colocar todos os seus projetos e tudo mais, mas é importante para quem tem interesse e quer se aprofundar mais, observar a obra do Le Corbusier, muito do que ele escreveu. Também tem um livro chamado O Urbanismo, onde coloca suas ideias sobre o urbanismo, e os seus próprios projetos, que a gente observando e vendo o que foi escrito sobre, muito a gente aprende e sabe do que ele estava tentando propor ao longo da sua vida, né? Então com uma obra bem diversificada que influenciou aí todo o mundo ao longo do século XX. Então, quando a gente inicia o estudo do Le Corbusier na faculdade, é claro que é bem influenciado pelos projetos, e quase todos os projetos acadêmicos eles saem ali com a cara do Le Corbusier, dos 5 pontos, da arquitetura moderna e etc. Sai cheio de verdades, né? Mas a gente observa que, assim como o Le Corbusier ao longo da vida, né, a própria vida profissional vai moldando, e você vai vendo que a verdade não é, né, única, né? Ou seja, as pessoas têm, principalmente o usuário dos espaços, ele acaba sendo
é muito oprimido pela vontade do arquiteto se for seguir ali o que o Le Corbusier dita, né? Naturalmente que é muito importante a contribuição que ele deu com todo o seu conhecimento, mas a vontade do usuário deve ser sempre levada em consideração. Principalmente porque o usuário é aleatório, né? Nós não temos um usuário padrão para propor uma arquitetura padrão, né? E toda essa aleatoriedade, ela era contestada, porque Le Corbusier ele queria ter o controle de ponta a ponta absoluto do projeto. Então, quer seja na arquitetura, definindo os espaços, o uso mobiliário, os utensílios, até a cidade, definindo os usos da cidade, de como as pessoas trafegariam do lazer para o trabalho, do trabalho para a educação, da educação para casa, enfim, todo esse uso deveria ser controlado, principalmente aí, né, azeitado pelo uso intensivo do automóvel. Acabava que os centros urbanos não eram pensados para que a pessoa aleatoriamente vivesse a cidade, porque isso irritava muito o arquiteto. Talvez até como outros críticos imaginam, né, por essa formação rígida que ele teve, por esse contato da indústria e da indústria de mecanismos de relógio, que tudo tem que funcionar certinho, corretamente, né? Isso acaba influenciando até subjetivamente no subconsciente da pessoa. Mas enfim, acabou sendo uma contribuição, foi seguida por muitos e depois foi revista no final do século XX. A gente verá isso em novos vídeos. Há inclusive um documentário do Robert Hughes, da BBC, onde ele fala, o nome do documentário é O Choque do Novo, tem até aqui no YouTube se procurar, onde ele faz uma crítica severa aí a essa cidade e todo esse pensamento, digamos assim, ditatorial do arquiteto, do urbanista, em querer impor um estilo de cidade para as pessoas, vale aí como uma dica para se assistir. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos eu falarei aí sobre essas obras, esses projetos que o Le Corbusier fez relacionados ao urbanismo. Eu selecionei 3 projetos, existem vários outros. E num outro vídeo falarei sobre os Ciampes. Então não perca, se inscreva aí no canal para você e ative o sininho para você ser informado quando chegar esses vídeos. No mais, eu agradeço você por assistir, deixe o like aí nesse vídeo e agradeço novamente por assistirem e até a próxima.